Vamos continuar acompanhando essa história da PEC Fura-Teto, agora em sessões remotas. Qual o impacto disso para o avanço dessa proposta, que é crucial para o novo governo, mas pode trazer problemas sérios para o país? Nós recebemos hoje para esse debate os deputados federais Marcel Van Hatten, pelo Rio Grande do Sul, Domingos Sávio, por Minas Gerais. Agradeço aos dois pela presença. O nosso debate começa agora. Quem tem razão? Eu começo perguntando para o deputado Marcel Van Hatten o seguinte: está ficando complicada essa história da PEC, vai entrar na pauta, não vai entrar na pauta, queimou etapas, né, na CCJ e etc. E agora essa novidade, um home office para a discussão da PEC, deputado. Esse é um assunto extremamente importante. Imagino que os senhores, ambos aqui, têm questões importantes para serem apresentadas e a presença de todos os deputados na Câmara seria importante porque não é um tema qualquer. Aliás, não há discussão qualquer na Câmara dos Deputados, mas essa se sobrepõe, neste momento, a outras. Qual que é a posição do senhor sobre essa caminhada da PEC Fura-Teto, deputado Marcel? Boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, eu agradeço, Carlos, boa tarde também ao meu colega Domingos Sávio, que me dá a honra de participar desse debate aqui, e a todos os telespectadores. A própria PEC, ela já, enfim, tendo uma tramitação expressa aqui na Câmara dos Deputados, né, o que não é comum, já desde a PEC de guerra, né, durante o período mais crítico da pandemia, lá no início, nós estamos assistindo aqui, ainda que aquela tivesse uma justificativa de ser uma tramitação mais rápida, nós estamos vendo várias outras PECs seguindo aquela tramitação acelerada que não é boa para uma boa discussão. Essa PEC, na verdade, na minha opinião, deveria ter passado por uma comissão especial, ser bem debatida, depois de aprovada ou rejeitada na comissão especial, ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados, respeitados todos os prazos, e não foi o que aconteceu. Houve uma apensação dessa PEC, né, foi feita uma emenda aglutinativa a uma outra PEC, que já tinha tramitação mais avançada, para que ela pudesse agora vir ao plenário de forma tão rápida. Então, começa o erro por aí. Não há tempo de debate suficiente para tratar de um tema tão importante. Em segundo lugar, nós não sabemos ainda qual vai ser o relatório apresentado pelo relator anunciado, Elmar Nascimento. Até o momento, nós temos só a PEC aprovada no Senado e ela é muito ruim. É uma PEC que, durante 2 anos, vai furar o teto em 3 vezes o suficiente para pagar o Bolsa Família. O valor suficiente seria de 45 bilhões, segundo estimativas, e a PEC passa desse valor, aliás, de 3 vezes ao estipular 145 bilhões. Fura o teto por 2 anos, tira, portanto, da próxima legislatura, durante metade da sua vigência, a possibilidade de tratado de furo do teto num valor de 145 bilhões, e ainda por cima retira o teto de gasto da Constituição, passando para a lei complementar, facilitando, assim, a irresponsabilidade fiscal e o gasto maior do que a receita. Para coroar tudo isso, num governo eleito agora que não tem nenhuma responsabilidade com reformas ou com o corte de despesas. Pelo contrário, Lula tem dito que quer revogar a reforma trabalhista, que quer tratar de não privatizar mais. Isso tudo é muito ruim e por isso sou contra a PEC. Agora, deputado Domingos, a gente tem uma sinalização interessante a partir desta votação, óbvio, num contexto diferente, mas a partir do que foi a votação de mudanças na lei das estatais. O governo conseguiu o que queria, evidentemente é um outro tipo de impacto, uma outra dimensão, mas também no caminho de atender uma demanda importante para o novo governo, que já ontem explicitamente... Na coletiva que foi feita ontem, no anúncio que foi feito ontem, o presidente eleito já diz, olha, não vai mais ter privatização e etc. Mercado reagindo muito mal à indicação da nova gestão do BNDES, e aí a chancela com a aprovação das alterações que beneficiam os interesses do novo governo. O que isso sinaliza para a gente quando a gente olha que nos próximos dias a gente pode ter a votação dessa PEC que pode causar um rombo importante aí para o país? Boa tarde, mando para o senhor também, obrigado pela presença. Obrigado, inicialmente cumprimentar o Carlos, cumprimentar
meu colega Marcel. Prazer estar aqui com vocês e debatermos sobre algo tão sério, tão importante. Eu inicio, inclusive, comentando essa sua última observação. O que tivemos ontem à noite, na minha avaliação, foi um grave equívoco da Câmara Federal. Ainda tenho esperança que que o Senado possa rever. E isso ocorreu justamente por essa coisa de se colocar em votação de afogadilho, de repente. E olha, quando vai se fazer isso com uma PEC, que mexe com o futuro de todo o país, de toda a economia do país, é algo muito sério. Ontem à noite, de surpresa, chega no plenário um relatório incluindo, né, um verdadeiro Frankenstein, né, para reduzir o prazo de desincompatibilização ou de quarentena de quem está na atividade pública para assumir direção de estatal. Ou seja, volta aquele velho jogo de alguém que perdeu a eleição ou alguém que está na política, sai da política, às vezes sem nenhum tipo de conhecimento, de preparo, e vira dirigente do BNDES, vira dirigente da Petrobras, e aí o país é que paga um preço muito alto. Eu votei contra, Marcel votou contra, mas muitos colegas votaram a favor sem saber do que estava votando. Aí alguém fala, não é possível que é assim. Olha, com votação pelo sistema remoto, com o líder indicando, o partido orienta assim, e às vezes o líder estava achando até que estava votando a matéria original. E, de repente, o relatório é apresentado em cima da hora, com mudanças, e isso, infelizmente, está acontecendo no Brasil. Isso é muito grave. E agora está com o risco de acontecer com uma PEC. Por quê? Eu queria começar chamando essa de PEC da mentira, a PEC do fake news. Eu estou vendo grandes veículos de comunicação nacional chamando essa PEC de PEC do Bolsa Família. Primeiro que já mostra que é um veículo que perdeu o compromisso com o país e tem compromisso de continuar fazendo campanha eleitoral, né? Esse tipo de veículo de comunicação, com o tempo, a história haverá de cobrar dele. Porque essa PEC não tem nada a ver de dizer que ela é PEC do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Eu disse na tribuna, antes do Senado votar, que se eles quisessem agir de uma forma correta, mandassem uma PEC com, no máximo, aí 50 bilhões, na pior das hipóteses, 60 bilhões, que dava para completar o que falta no orçamento para pagar R$600 de Auxílio Brasil ou Bolsa Família, e ainda daria para dar um aumento real no salário mínimo. Mas não, mandaram 192 bilhões, 145 para determinadas áreas, alegando que é para o Bolsa Família, sendo que já tem no orçamento 100 bilhões para o Bolsa Família. E mais outros recursos os mais diversos. Mas não é só isso. O Senado manda, Marcel, uma coisa que, no meu entendimento, é um atentado contra o futuro do Brasil. Ele manda um artigo dizendo que empréstimos feitos pelo governo com organismos bilaterais, com o Banco Mundial, com o FMI, sabe? O Fundo Monetário Internacional, empréstimos que o governo fizer, ele gasta isso e isso não entra no teto. Ou seja, é um estímulo para o governo endividar ainda mais o Brasil. Enfiaram isso nessa PEC. Enfiaram na PEC que, a partir de uma lei que estabeleça, né, um novo patamar da questão fiscal, que a PEC, que a emenda constitucional do teto de gastos deixa de ter vigência. Ou seja, vão tirar da Constituição, se nós votarmos isso do jeito que está, nós tiramos da Constituição brasileira a questão do teto de gasto. E por que é importante manter o teto de gasto? Para que o Brasil não entre no endividamento que o PT nos levou. Isso é uma vacina contra a irresponsabilidade fiscal que o PT já demonstrou num passado recente. Então, uma coisa é aprovar o recurso para o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Isso eu acredito que seria fácil de construir um consenso. O que estão fazendo é mentira, é fake news, é um atentado contra a economia brasileira. E aí, ao invés de auxiliar os mais pobres, isso aí é o caminho para trazer de volta hiperinflação, desemprego e desvalorização da nossa moeda, uma série de desastres que a gente já conhece. E é importante isso que o deputado Domingos destaca, deputado Marcel, porque é assinar um cheque em branco, rompendo com instrumentos que foram construídos para oferecer uma gestão mais consciente das contas públicas e fazer com que
a economia caminhe sem solavancos, porque um governo pode escolher se endividar e deixar tudo para o outro e vira uma bola de neve, mas há elementos dentro dessa PEC que poderiam eventualmente até serem discutidos, não da maneira como estão, mas com pedido de contrapartidas. Né? O que o governo vai oferecer como instrumento de responsabilidade ou como contrapartida, de alguma maneira, para comprovar que, olha, faremos isso, mas estamos, por outro lado, cortando isso, reduzindo aquilo, oferecendo uma perspectiva. Os 4 anos também, ou os 2 anos, ou o que se queira, é um prazo muito longo, também está sendo muito questionado. E a minha pergunta é, dentro dessa discussão, do que poderia ser saudável para chegar a um acordo, não é? A gente está com essa discussão nesse ponto inviabilizada, o senhor acha que há espaço ainda, dentro desse afogadilho, a gente viu o encontro do presidente Lira com o presidente eleito Lula, há espaço para uma discussão na profundidade que ela precisa ter, até para que o parlamento possa eventualmente dizer ao novo governo, olha, a gente aprova, mas essas aqui são as condições e vamos colocar os termos nesse texto. Há espaço para isso, deputado? Muito boa pergunta, Carlos. Infelizmente, a resposta não é tão boa assim. Eu vinha chamando a PEC do Lula, essa PEC da transição, de PEC Argentina, mas do jeito que a coisa vai, ela já está mais para a PEC Venezuela, porque a nossa expectativa, a expectativa do mercado também em geral, uma expectativa péssima. Nós podemos ver o Ibovespa de hoje, como vem caindo consistentemente depois do anúncio, depois da aprovação bizarra da alteração na lei das estatais, permitindo que a Luísio Mercadante e muitos outros dirigentes políticos possam ser diretores de empresas públicas, de estatais, sem passar por uma quarentena de 36 meses, de 3 anos, passando a precisar cumprir apenas 30 dias, o que é ridículo, isso não é nem uma quarentena, 30 dias não é quarentena, é um absurdo total, e a perspectiva que nós vemos, sem que se discuta nenhuma compensação a esse furo no teto, é de pior ainda maior na economia. O deputado Domingos Sávio está muito certo. Inflação vem por aí. Inflação vem e rápido por aí. Nós já estamos vendo, antes mesmo do Lula assumir uma redução drástica do valor de companhias estatais como a Petrobras, uma perda de valor incrível. Né? O que está acontecendo hoje já é um crime contra a empresa estatal e sem nenhuma perspectiva de privatização, porque Lula mesmo disse que não vai privatizar, nem a Petrobras, nem empresa pública nenhuma. Por isso mesmo, eu tenho deixado muito claro que esta PEC, né, que eu vinha chamando de Argentina, pode ser chamada agora de PEC Venezuela e vai levar o país para uma situação econômica muito ruim. Eu votei contra os furos do teto na PEC dos precatórios, votei contra o furo no teto na PEC da Kamikaze, né? Essa última que foi proposta pelo governo Bolsonaro. A gente sempre se postou como independente aqui na Câmara dos Deputados, a bancada do Novo. Mas eu preciso também admitir que o governo Bolsonaro, pelo menos, vinha demonstrando austeridade fiscal e compromisso com uma série de reformas que compensavam, até certo ponto, esses furos no teto. Votei contra, mas sabendo que, pelo menos, havia um compromisso com a responsabilidade fiscal de outro lado. Algo que nós não vemos de forma nenhuma ser apresentado pelo futuro, né, governo Lula. Agora, há, deputado Domingos, também uma discussão, e ela caminha em direções diferentes quando a gente abre os jornais e começa a ver o que está acontecendo. Zé Maria até falava disso ainda há pouco. A gente, de um lado, tem uma parcela dos deputados sinalizando a negativa. Houve já uma conta dizendo que o governo não chegaria, né, o novo governo não chegaria ao número necessário de votos, e do outro lado, o presidente Lira negociando o Ministério da Saúde e oferecendo votos, dizendo, entregamos tantos votos e etc. Aí, ninguém melhor do que vocês que estão dentro dessa discussão para ter o termômetro disso. Qual é, olhando friamente, hoje, a perspectiva que se tem? Essa votação, ela, primeiro, acontece ainda este ano, até o prazo estipulado na semana que vem, ou ela ficará para o próximo ano? E o segundo lugar, se acontecer, o senhor acredita que o governo consegue nas 2 votações o número de votos que precisa?
Olha, eu acho que é natural que haja do presidente Arthur Lira uma preocupação e até um esforço para votar, e eu confesso que eu também gostaria até de estar votando uma matéria como essa, se possível de uma forma mais consensual, no que diz respeito a atender às demandas sociais, a questão de garantir, né, que o orçamento contemple os R$ 600 para o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queira chamar, mesmo o aumento real do salário mínimo. Foram matérias colocadas, inclusive, pelos dois candidatos que mais se destacaram e que foram para o segundo turno, tanto Lula como Bolsonaro. Essa questão aí da especulação sobre o Ministério, eu vou me abster de comentar, apesar de que eu sinto que pode ter aí uma certa maldade nisso, aquela coisa de dizer, vamos falar que estão fazendo isso e tal, até porque eu ouvi dizer já que seria um dos ministérios que já teria de forma mais adiantada aí a possibilidade de uma mulher mais da área técnica estar assumindo esse ministério e que não seria ninguém ligada, parece-me até que a nenhum partido, ou pelo menos ao próprio presidente Arthur Lira. Eu tive com o presidente Arthur Lira ontem, nós conversamos sobre alguns assuntos, inclusive sobre a PEC, ele esteve na Frente Parlamentar Agropecuária, onde eu sou vice-presidente, e lá ele falou, sim, da preocupação de que, inclusive esclareceu que não tinha especulação de que poderia ter votado ontem ou hoje, ele disse que necessariamente não, chegou até a dizer que a partir do momento que se designasse o relator, é possível que esse relator buscasse conversar com as bancadas, e o que eu percebi até agora é que ele faz aquilo que é natural de um presidente fazer, estabelecer que os líderes conversem, que o relator converse. Agora, a minha opinião é de que a PEC chegou com uma qualidade muito ruim, e é uma coisa que me preocupa. Eu volto ao exemplo do que ontem ocorreu. Ontem votou-se uma matéria aqui, que ela não é tão relevante como a PEC, essa questão aí da quarentena para ocupar a direção de estatais. Mas para mim é grave, mas o mais grave, a maioria, na minha avaliação, votou sem saber o que estava votando. Se essa PEC, do jeito que ela veio para o Senado, eu estou com o texto aqui na mão, Carlos, o texto está aqui comigo, eu estou lendo, estou estudando e já mencionei algumas coisas. Tem muitos deputados que não sabem, por exemplo, que se nós aprovarmos, significa praticamente que nós estamos tirando da Constituição o teto. Basta o governo mandar uma lei ordinária, né, uma lei infraconstitucional para estabelecer, né, uma nova regra de regime fiscal, e aí deixou de ter teto. Outra coisa, esse empréstimo internacional, isso é acabar com o limite de teto. Aí não é 50, não é 200 bilhões. É o tanto que o governo captar de recursos externos sob a forma de empréstimo. E hoje, felizmente, o Brasil tem crédito. O Brasil tem crédito, tem liquidez. O Brasil tem capacidade de contrair dívida. Agora, eu vou dizer que tudo que o governo contrair de dívida, de empréstimo, ele pode gastar sem estar no limite de teto. Ora, eu vou aumentar infinitamente a dívida pública do Brasil. Consequentemente, vou aumentar juro e vou aumentar a inflação. Então, eu estou preocupado com o seguinte, e eu acho que a imprensa tem um papel importante nisso. Deputado, você sabe o que você está votando? Estão te falando que você está votando dinheiro para resolver o Bolsa Família. Mentira! Se fosse só isso, Carlos, o meu voto seria a favor. Agora, o que estão querendo enfiar a goela abaixo, inclusive dizendo, se a Câmara mudar, tem que voltar para o Senado, aí não dá prazo. E aí vem o rolo compressor, vem orientação partidária, e aí, nesse caso, infelizmente, é um pouco a prática da casa. Às vezes senta-se com o líder, decide atender a uma outra coisa ligada a determinada liderança, e aí vem lá uma orientação. O partido tal é a favor. Nessa hora de emendar a Constituição, eu acho que cada um dos 513 devia consultar a sua consciência. Eu sou a favor de promover um desequilíbrio fiscal no Brasil e abrir a porteira para voltar à inflação. Eu vou botar isso no meu currículo. Eu vou ser responsável, né, por desequilibrar a economia brasileira, que desde a edição do Plano Real, com alguns altos e baixos, mas vem sendo a economia mais estável da América Latina. Eu vou concordar com isso, querer transformar o Brasil numa Venezuela, o caminho é esse. Eu não posso concordar da maneira que ela chegou do Senado. Tem que mudar muito
e, infelizmente, a gente não vê disposição do governo. Inclusive, 2 anos. Por que 2 anos? Eu estou tirando o direito do parlamentar que vai tomar posse em 1º de fevereiro de exercer a sua missão parlamentar. Eu estou decidindo o orçamento de 2024. Ora, isso é um absurdo. Bom, quero agradecer demais os deputados Marcel Van Hatten e Domingos Sávio, que estiveram conosco aqui neste debate. É um tema dos mais delicados, a gente vai continuar. A Jovem Pan está debruçada sobre este assunto, porque ele é do máximo interesse da população brasileira. A gente precisa discutir essa questão e estar atento a justamente esses pontos que os dois destacaram aqui.